Fala galera, tudo jóia? Estamos aqui em mais um episódio do Qualifica Show, hoje para falar sobre o farmacêutico na pesquisa clínica. Eu resolvi trazer para falar sobre esse assunto ninguém mais, ninguém menos que o Gustavo Mendes, quase um ator global aí hoje em dia, né gente? O cara tá dando entrevista para Fantástico, para Jornal Nacional. Nossa, ele conseguiu achar um tempinho para falar com a gente. Agradecer muito, Gustavo. Cara, bem gente boa, obrigado mesmo, cara, por dispor do seu tempo um pouquinho para falar com a gente aí no canal. E a gente tá falando então sobre o mês do farmacêutico na pesquisa clínica. O Gustavo vai falar pra gente como que funciona mais ou menos quando o medicamento bate lá na Anvisa, né? Qual que processo que passa, como que eles autorizam esses medicamentos. Então tudo isso ele vai passar melhor pra gente no bate-papo de hoje. Gustavo, mais uma vez queria agradecer a sua participação, muito obrigado. Queria deixar esse comecinho para você falar um pouquinho mais sobre a pessoa Gustavo, né? Não só o profissional que a gente já conhece tanto, mas o Gustavo, a pessoa, então, qual que é a sua trajetória, o que te fez chegar até aqui, né? Até a Anvisa e tá enfrentando essa bucha toda hoje aí, já mais ou menos há uns 2 anos, né? 3 anos na frente aí da GGMed. Então, fala um pouquinho melhor para nós, sua trajetória. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e obrigado. Tá certo. Obrigado aí, Lucas, mais uma vez pela oportunidade. É uma honra estar aqui e dizer que você está de parabéns aí com essa iniciativa, porque eu acho que trazer informação de qualidade, trazer informação nesse campo que é tão carente de informações, que é o campo farmacêutico, é super importante. Então, parabéns. Bom, eu sou o Gustavo Mendes, eu hoje sou gerente geral de medicamentos e produtos biológicos. Eu trabalho na Anvisa já há 18 anos, então já considero um patrimônio aqui da Anvisa, que eu já estou um tempão aqui. Mas antes de trabalhar na Anvisa, eu trabalhei em indústria farmacêutica então eu tenho um pouco da experiência também do outro lado e sempre trabalhei na área de medicamentos, muito envolvido com pesquisa clínica, muito envolvido com bioequivalência e há 2 anos que eu estou nesse desafio aí que aconteceu bem um pouco antes da época da pandemia e que trouxe muito mais peso, né, para as questões, mas a luta é diária e eu acho que sempre que a gente tem a oportunidade de trazer informação para vocês também é muito legal, então bora pro bate-papo. Beleza, então para a gente começar o bate-papo aqui, a primeira pergunta que eu vou fazer mas para a gente entender esse processo da importação da IFA, né? Então, quais são os requisitos regulatórios necessários para que os laboratórios consigam fazer essa importação de maneira adequada? O que a Anvisa exige, né? Em termos regulatórios que esse fabricante tenha, em termos de qualidade também, né? Inclusive depois no final a gente vai falar um pouquinho sobre a reestruturação da Anvisa, que eu acho que foi primordial para a gente chegar no momento que a gente está hoje, da pandemia, que ela está tirando de letra aí, sempre com rapidez, sempre com conhecimento bem técnico, né? Um embasamento técnico muito apurado. Isso é muito bom da agência, isso traz, de certa forma, orgulho, né, para nós da classe farmacêutica. E assim, acho que é uma obrigação nossa, é uma obrigação do farmacêutico até defender esses pontos. Num momento tão polarizado que nós vivemos, é interessante a gente trazer a questão técnica que a agência está realmente empenhada e engajada. Mas então, especificamente para a questão das vacinas, né, para a questão dos IFAs, na realidade, qual tipo de regulamentação seria necessário? E é só da Anvisa ou existem outros órgãos que esses importadores precisam passar para pedir autorização? Fala um pouquinho para nós e também o cenário regulatório que a Anvisa aprovou nesses últimos tempos para que consiga acelerar esse processo aí. Certo. Bom, primeiro esclarecer que a pandemia trouxe um cenário bastante diferente no que diz respeito à IFA e o cenário global de distribuição, né, de IFA, porque a gente viu que algumas empresas tiveram lockdown, principalmente lá no começo da pandemia. Isso afetou de várias maneiras a distribuição de IFA para medicamentos sintéticos, para vacinas, e vacinas que ainda estavam em desenvolvimento, né? Então, isso, de uma certa maneira, fez com que a Anvisa, que é o órgão responsável por aprovar qualquer inclusão de fornecedor de IFA ou alteração de fornecedor de IFA para medicamento ou vacina, fez com que a gente tivesse que reestruturar, repensar muitos dos nossos fluxos.
O que a gente fez foi, em março do ano passado, publicar uma resolução, a 348, que é uma resolução que trata de procedimentos específicos para a pandemia. Então, para os medicamentos que sofreram com as questões da pandemia, a gente trouxe agilidade nesse conceito de alteração e inclusão de fornecedor de IFA. Essa 348 virou a 415, que é uma RDC que está vigente até hoje, porque na época a gente achou que ia demorar só 6 meses a pandemia, né? E aí a gente acabou, infelizmente, levar essa resolução por tempo enquanto durar a pandemia. A 415 traz o seguinte: nós, aqui na Anvisa, nós trabalhamos agora com uma perspectiva de risco-benefício. Então, talvez as empresas não tenham todas as informações necessárias que são importantes para que a gente possa aprovar a alteração ou a inclusão de um fornecedor de IFA. E o que são essas informações? Primeiro, ficar claro que o que a gente precisa saber, como agência reguladora, é se ao substituir um fornecedor de IFA ou ao incluir um novo fornecedor de IFA, o produto vai manter as mesmas características. Essas características são relacionadas ao desempenho do produto, então estão mais relacionadas à qualidade do produto. Então a gente precisa saber se, no caso de medicamentos sintéticos, né, se a dissolução vai se manter, se a estabilidade do produto vai se manter. Então, basicamente informações que mostram que o produto mantém a sua integridade, a sua qualidade. No caso de biológicos também, uma questão importante é o fato de que, como o IFA é o ingrediente principal, é basicamente todo o produto biológico, né? Assim, quando a gente fala de recipiente de IFA, a gente fala de poucas substâncias, né? No caso de IFA biológico, a gente precisa de um pouco mais de informações, que é o que a gente chama de estudo de comparabilidade. A gente precisa comparar em aspectos físico-químicos e em aspectos também biológicos, se o produto vai manter a sua performance. Mas, com a nova resolução, a gente trouxe essa ideia de que é possível que a empresa apresente para a gente um plano de desenvolvimento desses testes de comparabilidade e desses dados de estabilidade, de solução, etc., para que a gente possa avaliar, baseado no risco-benefício, se é possível já aprovar essa inclusão do fornecedor de IFA ou essa alteração, e depois receber esses estudos ou não. Então a gente está numa situação de bastante flexibilidade, porque é o que o momento exige, né? A gente não pode deixar o mercado se desabastecer, mas a gente também não pode abrir mão de critérios que são considerados fundamentais. Então é mais ou menos nesse cenário que a gente tem trabalhado agora. Bacana, sim, sem dúvida. Mas aí, para a gente ter uma ideia também melhor em relação a esse ponto, principalmente, sim, a questão dos medicamentos, né, das vacinas de uso emergencial, tanto os medicamentos de terapêutica preventivos, né, que a gente pode até falar depois do Remdesivir, com mais calma e tal, mas para a gente ter uma ideia do processo de uso emergencial de uma maneira geral na pandemia, o que seria necessário especificamente de documentação. E eu vou além, penso até inclusive no certificado de boas práticas, né? Tanto de fabricação e aí, puxando um pouco de sardinha para o meu lado, na área logística, certificado de boas práticas de distribuição e armazenamento. Inclusive não sei se é sua função, sua alçada, ou aí já cairia para o Felipe Gomes, né? Realmente, nesse ponto, acredito que para a pesquisa clínica envolva você também, mas como houve toda essa reestruturação da Anvisa, talvez seja bem dividido, né, bem hierárquico essas funções. Mas o que seria então necessário nesse ponto? Até inclusive a Anvisa, com os seus requisitos, ela está alinhada, né, com o PIX, acredito eu, próprio ICH. O que seria necessário então de requisitos realmente para a gente estar aprovando esse fármaco objeto de pesquisa clínica? O fornecedor do IFA, a gente tem um procedimento também específico para certificação de boas práticas, né? Inclusive, a gente teve hoje um evento trazendo a proposta, trazendo a comemoração do novo marco regulatório de IFA, né? Que já tem aí um ano da sua publicação, e isso trouxe uma nova perspectiva também para essa questão da certificação em boas práticas, né? Basicamente, a gente quer sim saber se existe boas práticas de fabricação. A gente precisa ter certeza de que o produto que o IFA que vai ser fornecido para a gente
cumpre com aqueles requisitos técnico-operacionais, quer dizer, então, as instalações, os equipamentos que são utilizados, o treinamento do pessoal, o sistema da qualidade do local de fabricação precisa estar muito claro para a gente, mas toda a cadeia que envolve isso também. Então, a gente está, sim, preocupado com a distribuição e com o armazenamento. Também existem regras definidas pela Anvisa para essas certificações e é um ponto que nós consideramos crítico, sim, na nossa análise. E, assim, pensando no ponto, né, inclusive, no que a gente tocou, especificamente, então, das vacinas agora, né, as vacinas foram feitas, obviamente, de uma maneira rápida, pelo propósito dela, então, para atender realmente o uso emergencial da população, né? Como que isso está sendo feito? Como que é monitorado perante a vigilância, perante os órgãos internacionais de uma maneira geral e até os laboratórios, enfim, toda a sociedade, né? A comunidade científica, como que isso está sendo analisado? E nós sabemos também, até para o público de casa saber melhor, né, o público técnico também, nós sabemos que existem os estudos de longa duração, mas eles levam de 12 a 24 meses aí, dependendo dos estudos. Como que eles são feitos agora? Que maneira que vocês analisam para detectar que os estudos de longa duração, mesmo não sendo feitos, têm eficácia, vão ter a segurança comprovada, a integridade? Como que dá para a gente saber isso? Então, pensando, de novo, no monitoramento, né, que está sendo feito, e aí eu trago até o caso da região de Serrana, né, que recentemente fez a vacinação da população inteira e todos os testes, né, que estão sendo realizados. Inclusive o Brasil é um ótimo, né, puxando nesse assunto de novo, o Brasil é o celeiro, né, foi considerado o grande berço aí, né, dos testes da Covid, das vacinas, justamente porque no momento, né, inclusive até agora, mas no momento, nós enfrentávamos uma infecção generalizada, né, de grandes massas, e é muito mais fácil sobre ter o resultado. Tem isso em um dos vídeos do canal, e falo exatamente sobre isso. Então, como que seriam feitos mesmo realmente esses estudos de longa duração? Como que dá para a gente analisar esse ponto aí? Realmente ainda não deu tempo, né? As vacinas foram desenvolvidas há pouco menos de um ano e por isso ainda não temos dados de estabilidade de longa duração e a gente tem se apoiado em dados de estabilidade acelerada e a gente tem feito uma estratégia de conceder estabilidades provisórias. Então, por exemplo, a gente tem propostas de estabilidade aí de 6 meses, 2 meses em alguns casos, e a gente sabe que nesse cenário as empresas não reclamam de ter estabilidade tão curta porque existe uma perspectiva de usar essas vacinas em curto espaço de tempo. E então a gente tem buscado isso, né? A gente concede a validade da vacina num prazo bem menor, prazos excepcionais, porque a gente não costuma aprovar uma vacina com prazo de validade de 2 meses, 6 meses. Mas aí a gente coloca como compromisso da empresa de apresentar esses relatórios parciais de acompanhamento da estabilidade de longa duração à medida que esses dados vão sendo gerados para que a gente possa verificar a possibilidade de expandir esse prazo de validade inicialmente concedido para prazos maiores. Então, nós não enxergamos como um problema nesse momento porque existe esse rápido consumo da vacina e vamos continuar acompanhando. No caso do monitoramento, uma questão importante foi que a Anvisa tem a atribuição de monitorar essas vacinas. Então, temos uma gerência geral de monitoramento aqui também. Então, aqui está bem dividido, né? O pós-mercado, o pré-mercado, a certificação, está tudo bem dividido. O pessoal de monitoramento faz um trabalho de farmacovigilância nessas vacinas. Então, a gente tem uma expectativa de que tanto os fabricantes de vacina quanto o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização do Ministério, que também tem responsabilidade de monitorar eventos adversos, identificar casos e fazer investigação. Quanto também a Anvisa e os profissionais de saúde e todas as pessoas, na verdade, façam notificações de eventos adversos com o uso da vacina. Para que a gente possa fazer esse estudo de relação de causalidade, que é um dos principais argumentos para pesar no risco-benefício das vacinas. Ao final, o que a gente quer saber é isso. Vale a pena continuar dando a vacina ou não?
Porque quando a gente aprova, tanto pelo registro quanto pela autorização de uso emergencial uma vacina, a gente avalia o que foi observado nos estudos clínicos. Quando isso vai para a vida real, pode ter situações que a gente não possa ter conseguido observar nos estudos, porque os estudos têm um número, apesar de ser milhares de pessoas, ainda é um número limitado quando a gente está falando de milhões de pessoas. Então, o monitoramento é constante da vacina e de qualquer produto, tem que ser assim. Né? Eu lembro de casos de medicamentos também que a gente já tinha aprovado. Eu lembro de 2 exemplos, o Vioxx e o Rimonabant, 2 medicamentos que a gente tinha aprovado no Brasil e que depois do uso na vida real a gente observou que os eventos adversos eram graves e a gente retirou. Então é comum isso acontecer e claro, é comum assim, né? Na verdade é esperado, não é para ser comum, é uma situação que a gente não quer que aconteça, mas de uma certa forma é o monitoramento que traz essa perspectiva. Mas é importante ficar claro para todo mundo que as vacinas que a gente aprovou até o momento, elas têm um perfil de segurança positivo. Existem casos raríssimos, né? Hoje a gente teve a situação da Janssen, né? Que teve 6 casos e 7 milhões de vacinados também de coagulação. E isso não significa que isso altera o perfil risco-benefício da vacina ou que as pessoas precisam ter medo de se vacinar. A gente está acompanhando para fazer esse balanço constantemente e se caso a gente perceba que não vale a pena mais, a gente vai suspender o uso aqui também. Pois é, aí, então agora sim, a gente já estamos chegando, né, no momento final, e aí mais como dúvida mesmo, é o que a gente estava batendo um papo, né, logo no comecinho aí desse bate-papo legal que a gente está tendo, vamos entender um pouquinho melhor agora a questão da reestruturação da Anvisa, né, que veio passando nos últimos, vou lembrar mais ou menos 5, 6 anos, aí que quando começaram essas RDCs com as mudanças hierárquicas, né, foi muito interessante isso, na minha opinião, na minha visão, evoluiu muito a agência, ela começou a ter processos muito mais rápidos, ágeis e técnicos, né, com comissões formadas, processos hierárquicos montados. O que na sua visão, Gustavo, você enxerga que essa reestruturação de lá para cá aí dos últimos 5 anos fez de positivo hoje, principalmente para enfrentar a pandemia? E aí eu tento trazer à tona as questões da qualidade, principalmente processos como, por exemplo, a submissão contínua, que logo que veio a submissão contínua eu achei muito interessante, e aí eu trouxe isso como uma coisa benéfica, né, que a vigilância estava fazendo. Muita pessoa veio dar porrada, né, na internet e tal, inclusive em vocês, não tenho dúvida, né? Mas pensando então nesse ponto, até na submissão contínua, a permissão da autorização de uso emergencial, o que você vê de positivo nessa questão, inclusive provando mais uma vez o lado técnico, né, da agência e não permitindo com que ela entre em polarização nenhuma, né? A gente viu também, eu também acompanhei processos que você mesmo tomou porrada de um lado, tomou porrada do outro, né? Provando que não tem lado, né? Não tem politização na Anvisa, e sim a questão realmente técnica, né? Então, se você puder passar esse ponto aí pra gente um pouquinho melhor também. Bom, esse processo de reestruturação que você mencionou, Lucas, foi uma questão importante para a gente ter uma resposta tão positiva na situação da pandemia, né? Essa reestruturação, na verdade, a gente chama de convergência regulatória. A Anvisa começou a se aproximar mais do que eram as boas práticas regulatórias de outras agências. E foi esse movimento internacional, então, que fez com que a gente pudesse atingir o status que a gente tem hoje, que a gente é parte como membro gestor do ICH, que é um dos principais fóruns de harmonização de requisitos de qualidade, segurança e eficácia de medicamentos, vacinas. Estar como membro gestor do ICH desde 2019, quando a gente foi aceito, fez com que a gente pudesse ter uma interação muito grande com outras agências reguladoras. Então, tudo que a gente passou aqui, toda a reestruturação que a gente fez, teve também como referência e base as discussões que foram feitas com outras agências. Eu lembro exatamente de uma reunião que a gente estava, a primeira reunião depois da declaração da pandemia, que as agências estavam discutindo isso, que nós íamos ser pressionados por celeridade
mas não iríamos poder abrir mão dos critérios técnicos. E foi nesse sentido, com esse balanço, que a gente buscou fazer essas mudanças. Então, a gente criou um comitê de especialistas, esse foi o primeiro passo que foi muito importante. Esse comitê multidisciplinar, que a gente tem pessoas focadas na qualidade, na segurança, na eficácia, toxicologia, médicos, estatísticos, todos juntos, olhando, debruçando juntos sobre os pedidos, a priorização de qualquer pedido COVID. Então, isso também fez com que a gente pudesse ter resposta rápida. E também essa questão da submissão contínua, que permite celeridade, porque à medida em que os dados vão sendo gerados, eles vão sendo compartilhados conosco e aí a gente consegue, então, ao final, fazer uma avaliação desse dossiê muito mais ágil. Então, tudo isso permitiu com que a gente pudesse ter respostas rápidas. E se a gente compara a Anvisa, que hoje tem 4 vacinas aprovadas, né? Tem 4 vacinas, 5 aprovações, porque a gente aprovou 2 vacinas, 2 vacinas que são a mesma, mas vindas de locais diferentes, que é a de Oxford, vinda do Serum, da Índia, e a da China. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um desempenho muito, muito bom comparado com outras agências, e num prazo muito curto. É claro que o fato também de o Brasil ter sido o cenário de várias pesquisas clínicas, tanto para vacina quanto para medicamentos, isso ajudou bastante ao nosso desenvolvimento, porque a gente tem capacidade científica para gerar esses dados, a gente tem uma agência reguladora que zela pelas boas práticas clínicas, mas eu acho que essas reestruturações que nós fizemos foram importantes. Então, eu acho que o legado que a gente vai ter é esse, um legado de que essas mudanças são necessárias, otimizar os processos é importante, focar naquilo que é realmente crítico e fundamental é importante. Eu acho que essas lições vão ficar para todos nós. Legal, show de bola, Gustavo. Cara, acho que foi muito bom esse bate-papo, muito bom mesmo. Queria te agradecer de coração, mais uma vez ter topado aí o convite. Eu sei que o seu tempo é escasso, então muito obrigado mesmo. Queria deixar o finalzinho aí também para você falar um pouquinho melhor aí o que você consegue sugerir de livro, tema, documentário, curso, enfim. O que você consegue indicar para a galera que está assistindo, de uma maneira geral, que queira seguir nessa área de pesquisa clínica, né? Para entrar inclusive numa Anvisa, o que você consegue sugerir aí para a galera? Queria então te agradecer, Lucas, realmente uma oportunidade muito incrível, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, um trabalho fundamental, conte comigo para próximas oportunidades e acho que é assim, né? Pela informação, pela transparência que a gente consegue atingir objetivos tão importantes quanto esse de divulgar notícias verdadeiras, notícias científicas, né? Divulgar a ciência e a técnica que é tão importante para a gente. Bom, pesquisa clínica é um assunto que surgiu muito, né, nessa questão da pandemia, então eu sugiro que, primeiro, o site da Anvisa, onde a gente tem várias informações, a gente tem a lista de todos os estudos que estão em andamento, a gente tem todas as nossas resoluções. As nossas resoluções da Anvisa é a maneira como se devem realizar os estudos regulatórios, são os estudos clínicos que vão servir para registro de medicamentos e vacinas. Então, ali tem uma fonte muito interessante. O site do ICH também é muito legal para dar uma olhada, para ver o que é segurança, o que é eficácia, como esses guias estão sendo implementados e revisados, e é a grande referência internacional no assunto, né? Fora isso, vários cursos aqui no Brasil, várias iniciativas têm surgido, vários locais têm proposto, né, esse tema, então não vou indicar nenhum específico para ninguém ficar bravo comigo, mas então tem muito material aí, acho um assunto muito importante e eu espero realmente que o Brasil consiga se manter, porque eu acredito que a gente tem um nível muito bom de pesquisa, a gente, claro, precisa de muito mais financiamento, precisa de muito mais incentivo, mas nós temos um reconhecimento internacional importante na área de pesquisa, temos grandes universidades, temos centros de pesquisa muito fortes aqui no Brasil, e eu acho que a gente tem potencial para manter e até crescer mais. Então, fica aqui meu incentivo, minha torcida para que a gente tenha cada vez mais profissionais qualificados no assunto. Show de bola!
Então é isso, a todo mundo que assistiu, obrigado, todo mundo que acompanhou, Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. Não deixe de acompanhar lá no nosso podcast também, episódio na íntegra, podcast em 2P, vai ficar aqui também no canal do YouTube. É isso, mais uma vez também não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, dá aí o seu feedback para nós, compartilha o conteúdo nas redes. É isso aí, muito obrigado, valeu e tchau!